tarde para você que tá ligado na Band. Obrigado pelo carinho da sua companhia. A partir de agora é comigo, hein? Cláudio Nicolini, até às 10 para 7 da noite. Tá no ar o Brasil Urgente Vale desta segunda-feira. Hoje é dia 30 de junho. Você vem comigo aqui na tela da Band com as principais informações da região. Tem muita coisa bacana para você no nosso Brasil Urgente Vale. Mais uma semana que começa, que bom estarmos juntos esta semana aqui na tela da Band. Olha, uma semana mais do que especial, hein? Esta semana começa o projeto Band Inverno. É isso mesmo, na quinta-feira eu estarei na Praça do Capivari, em Campos do Jordão, ao vivo, fazendo o Brasil Urgente Vale. Vai ser muito bacana, um programa especial abrindo a temporada de inverno da Band. Vai ser na quinta-feira, tá bom? Conto com a sua audiência, um programa especial abrindo o projeto Band Inverno. E depois a gente vai ter o Bora, o Band Cidade, o Falando Nisso, os Donos da Bola, o Manhã na Band, todos eles sendo feitos em alguns dias desse mês de julho, direto de Campos do Jordão. A nossa estrutura está sendo montada esta semana na Praça do Capivari, coração de Campos do Jordão. E a gente vai estar lá nesta quinta-feira. Você vai ver que bacana, né? Você vai ter muito lugar para tirar foto. Você que está me assistindo, que vai passear em Campos nesse mês de julho, vai poder tirar foto lá na ala do Masterchef, na ala do Galvão. Muito bacana, muito bacana. São instagramáveis muito legais que a gente vai montar lá. Então, na quinta-feira, eu conto com a sua audiência. Enquanto não chega a quinta-feira, a gente está aqui no estúdio trazendo as principais informações para você de toda a região metropolitana, as 39 cidades interligadas pela notícia. O zap está na tela, é o 997-635060 para você mandar sua participação, comentar os assuntos do dia. Tem muita coisa no programa de hoje. Já já, duas histórias envolvendo crianças, uma com um final feliz, a outra história com um final trágico. No litoral, uma criança de 5 anos morreu ao cair numa piscina, morreu afogada. Em São José dos Campos, uma criança de 10 meses foi salva por policiais militares devido à manobra de Heilig. A criança estava engasgada, a mãe procurou a polícia militar e eles salvaram a vida desta criança. Olha, saíram os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, os números do mês passado, do mês de maio. E os números são bons, hein? Tivemos redução no número de mortes violentas. Já já o Douglas Cruz vai contar toda essa história pra gente. E olha, hoje, daqui a pouquinho, vem aqui comigo, Alisson, por favor. Muito obrigado. Olha, hoje, daqui a pouquinho, eu tenho uma reportagem especial e a gente vai discutir a situação dos trabalhadores da Prefeitura de Taubaté e da questão da insalubridade. Em uma reportagem exclusiva aqui no Brasil Urgente Vale, a gente vai mostrar a situação que está e as cobranças do Ministério Público perante a Prefeitura. O Ministério Público quer que a Prefeitura resolva o caso. Então a gente já teve protestos, né? Teve um projeto que foi para a Câmara que foi rejeitado. O que o prefeito Sérgio Vitor de Taubaté vai fazer? Já já, uma reportagem especial feita pelo jornalismo da Band, que a gente vai mostrar aqui no Brasil Urgente Vale e vai querer saber do prefeito o que ele vai fazer perante esse imbróglio. Já teve até notificação extrajudicial aos funcionários da Prefeitura. O Ministério Público ameaça fazer uma cobrança dos valores que foram pagos indevidamente. Você vai saber dessa história já já, exclusivo aqui no Brasil Urgente Vale. Antes eu queria lembrar você que nos segue de forma digital, que você pode nos assistir no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Bandivale, e você pode também nos seguir no Instagram. Coloca o Instagram aqui, produção, @Brasil Urgente Vale, para você nos acompanhar. E eu lembro que notícias 24 horas por dia, você sabe, é no portal bandivale.com, o mais completo portal de notícias e entretenimento da região, onde já já você vai ter também toda a reportagem sobre a questão da insalubridade dos trabalhadores de Taubaté e as mudanças que devem acontecer já já aqui no Brasil Urgente Vale, também no portal bandivale.com. Mas eu vou começar
com uma história fantástica, final feliz. Foi em São José dos Campos que aconteceu. Policiais militares do 46º Batalhão. O 46º atua na zona sul de São José dos Campos, boa parte da zona leste. E esse caso aconteceu lá na zona sul, no batalhão, quando uma mãe desesperada entrou no batalhão com um bebê de apenas 10 meses no colo. O bebê estava engasgado, já estava sem respirar. E os policiais militares, eles são treinados e prontamente atenderam essa mãe e salvaram a vida dessa criança, realizando as manobras corretas, porque a mãe entra em desespero, né? E aí é preciso uma pessoa que está de fora com serenidade para fazer a manobra e salvar a vida da criança. Foi isso que aconteceu. Lucas Rodrigues é o repórter, está ao vivo na sede do 46º Batalhão e tem todos os detalhes dessa história que teve final feliz. Lucas, boa tarde para você. Felizmente, né, Nicolini? Uma ótima tarde para você também. Muito boa tarde para quem nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Nicolini, caso que aconteceu aqui no Jardim Petrópolis, que é justamente na região do 46º Batalhão da Polícia Militar aqui de São José dos Campos. Uma ação rápida dos policiais militares que conseguiram salvar essa criança, Nicolini, de apenas 10 meses. A gente teve acesso, inclusive, a imagens de câmeras de monitoramento aqui do próprio batalhão que flagraram toda a ação, desde o momento em que a mãe chega desesperada com a criança no colo até essa rápida ação dos policiais que conseguiram fazer ali as manobras de salvamento, desengasgar essa criança e fazer com que essa história terminasse aí com um final feliz, Nicolini. Eu estou aqui com o Cabo Magalhães, que é um dos agentes aqui da Polícia Militar que fez o atendimento a essa ocorrência, né, Cabo? Seja muito bem-vindo ao Brasil Urgente Vale. Queria que o senhor explicasse pra gente, né, de que forma que aconteceu toda essa ocorrência. A mãe chegou aqui na porta do batalhão, então, com a criança, para que houvesse esse atendimento. Como é que foi o caso? Sim, a gente estava de serviço na base do batalhão, aqui no serviço de dia do batalhão, e a mãe chegou desesperada, com a criança no colo, pedindo socorro, que a filha estava engasgada. De imediato a gente procurou acalmar a mãe, e eu peguei a criança no colo e fiz a manobra de salvamento, desengasgando a criança. No momento que ela desgasgou, ela veio chorar. E no momento que ela chorou, eu percebi que ela já havia desgasgado. Então foi um alívio pra gente ali. Ela apresentava algum sinal? Ela estava sem respiração a hora que a mãe trouxe? Já estava desacordada? Qual que era o quadro dela ali no momento que vocês atenderam a ocorrência? Sim, ela chegou com a boca um pouco roxa, paradinha, né? A gente percebeu que ela não respirava. E de imediato fomos fazer manobra para desengasgar ela, para ela voltar a respirar. Em conversa com a mãe, sabe o que pode, ou sabe-se, né, o que pode ter causado esse engasgo na criança? A polícia chegou a conversar isso com a mãe? Sim, eu perguntei para ela, falou que a criança estava brincando com materiais escolares. Até então não sei o que foi. Poderia ser uma caneta, parece que a tinta vazou e ela veio engasgar, segundo a mãe. Agora é importante a gente falar, né, Cabo, sobre esse treinamento que a Polícia Militar tem para fazer ou para atender, né, esse tipo de ocorrência que muitas vezes pode acabar com um final trágico. Sim. Esse treinamento, desde a formação, a gente sempre passa por esse treinamento. Durante o ano a gente passa por treinamento para, nessas ocasiões, né, de engasgo, tanto de criança como de adulto, a gente conseguir fazer o salvamento das vítimas. E é importante que os pais também em casa tenham ali os cuidados básicos, né? Com criança pequena, a gente está falando de uma bebê de 10 meses, né, que foi salva, mas crianças até um pouco maiores podem acabar sofrendo algum tipo de situação do tipo, por isso os pais têm que estar atentos. Sim, tem que estar atento, né? Sempre olhando a criança, tomando conta das crianças para evitar esse tipo de situação. Perfeito. E a Polícia Militar sempre à disposição também da população, né? Sempre à disposição, sempre à disposição. Maravilha, Cabo. Obrigado pela entrevista, valeu pela participação aqui no Brasil Urgente Vale, parabéns aí pelo trabalho. Tá aí, Nicolini, informações então, né, dessa história que felizmente acabou com um final feliz aqui em São José dos Campos. Isso mostra, né, a importância desse treinamento da Polícia Militar, a capacitação dos agentes da Polícia Militar para atender todos os tipos de ocorrência, né? É um braço de proteção à nossa sociedade, não apenas combate o crime, mas também presta esse apoio, esse auxílio à população nos momentos aí em que a gente mais precisa, né? Eu volto com você aí no estúdio, Nicolini. Perfeito, Lucas. Parabenize aí os policiais envolvidos nessa ação. Final feliz.
notícia boa e a gente gosta de mostrar notícia boa aqui no Brasil Urgente Vale. Obrigado, Lucas. Você volta a qualquer momento com mais informações, que a gente continua falando de casos envolvendo crianças que movimentaram esse final de semana. E se essa história tinha um final feliz, a que eu vou contar agora terminou em tragédia. Uma criança de apenas 5 anos morreu afogada em uma piscina neste final de semana. O caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil. Foi no Litoral Norte. Eu vou a Caraguatatuba ao vivo. Quem está lá é o repórter Matheus Agostinho. Matheus, seja bem-vindo ao Brasil Urgente Vale. Já boa tarde para você. Boa noite, está chegando a noite. Conta pra gente como é que aconteceu essa tragédia. O que parece é que realmente foi uma tragédia, porque a família estava em casa, é isso? Conta pra gente. Boa tarde, boa noite para você. Isso mesmo, Nicolini, uma tragédia aqui no litoral norte de São Paulo. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. Nicolini, uma criança de 5 anos de idade morreu após um afogamento na tarde deste domingo aqui em Caraguatatuba, no bairro Maria Helena. Segundo as informações do boletim de ocorrência, essa criança estava na casa do pai, que mora aqui na cidade, e ele mora junto com o genro e com a filha. Eles realizaram ali um almoço de domingo, aquele almoço que muitas famílias fazem juntas. Eles fizeram esse almoço, almoçaram e depois do almoço eles resolveram então tirar aquele cochilo que também é costume aqui das famílias brasileiras. Foi durante este cochilo que o neto de 8 anos de idade chamou pelo avô, falando que o filho desse avô estaria dentro da piscina e não estaria respondendo. Nicolini, neste momento, então, este homem desceu as escadas da casa com muita pressa e foi verificar o que estava acontecendo e viu que o filho dele estava dentro da piscina. Ele chamou o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O SAMU foi até a casa, tentou reanimar a criança, mas não tinha mais nada para fazer. A criança já estava em óbito, esse óbito que foi confirmado pelos médicos do SAMU. O corpo da criança foi encaminhado ao ML, vai passar por exames para saber quanto tempo que ele ficou embaixo da água, e o homem então prestou um depoimento para as equipes da Polícia Militar, que também foram acionadas ali para atender essa ocorrência. E o depoimento chamou a atenção, Nicolini, chamou a atenção aqui das autoridades policiais, porque o pai relatou que a criança ele tinha suspeita de autismo, apresentava comportamento como bater a cabeça no chão, por exemplo, tinha pânico de água e também nunca havia entrado na piscina ou no mar. Isso chamou a atenção das autoridades policiais, que abriu aí uma investigação. Esse caso foi registrado aqui na Delegacia de Polícia de Caraguatatuba, delegacia na região central, e é investigado como uma morte suspeita, Nicolini. Mas foi uma tragédia, um almoço em família, um momento feliz aqui em Caraguatatuba, aqui no litoral norte, que terminou então da pior maneira possível, Nicolini. A gente segue acompanhando as investigações desse caso e eu volto com você no estúdio. E é preciso investigar e esclarecer, meu querido Matheus, né? Porque a gente não sabe como é que essa criança caiu na piscina. Bom, primeira coisa, agora aguardar os laudos do Instituto Médico Legal e as investigações da polícia, né? Mas é a dica que a gente sempre traz, né? E sempre fala quando acontece uma tragédia dessa. Infelizmente, não é a primeira vez. Criança não pode piscar, né? Um minuto de bobeira que a criança sai do seu campo visual, você acha que ela está brincando quietinha, e a criança ela pode ter escorregado, né? Ela pode ter tido alguma coisa que a atraiu, né? E ela foi parar na piscina e a tragédia aconteceu. Muito triste, isso acaba com a harmonia da família. 5 anos apenas, morta por afogamento numa piscina. É um caso que a gente sempre fala que seria evitável, né? Em caso de um acidente, como inicialmente é o que parece, agora as investigações vão seguir. Em caso de acidente, seria evitável, né? E essa tragédia que abalou essa família em Caraguatatuba no final de semana, o Matheus Agostinho trouxe os detalhes, ele volta a qualquer momento. Obrigado, Matheus, pelas informações aqui no Brasil Urgente Vale. Você segue participando, 997-635060, é o zap do povão, para você trazer a sua opinião e você sabe que você tem voz ativa aqui na tela da Band. Eu agora vou mudar de assunto, eu queria a sua atenção. Nós vamos trazer aqui uma reportagem que é de um caso polêmico e que caiu como uma bomba na atual gestão da Prefeitura de Taubaté. O Ministério Público do Estado agora está em cima da Prefeitura e cobra a cidade sobre os valores pagos aos servidores públicos por insalubridade.
Tem um jogo de narrativas, tem um monte de gente que tenta tirar proveito político disso e a gente não tem interesse nenhum político disso, a gente tem interesse em mostrar o que está acontecendo e saber o que a prefeitura vai fazer. Para você que é servidor público e para você que é da cidade de Taubaté, que depende dos serviços públicos. Então, uma reportagem completa que você vai acompanhar agora no Brasil Urgente Vale, que traz dados exclusivos sobre esse impasse. Veja. O pagamento de adicionais aos servidores de Taubaté virou alvo de polêmica em 2025. Em março, o prefeito Sérgio Victor, do Partido Novo, publicou um decreto que revê os critérios de pagamentos para insalubridade, periculosidade e risco de vida. A medida entraria em vigor agora em julho. No texto enviado à Câmara, o prefeito considerou que a revisão corrigia distorções apontadas pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do Estado. Segundo o TCE, mais de 27 milhões de reais foram pagos de forma irregular no segundo quadrimestre de 2024. Por isso, o Ministério Público do Trabalho recomendou a assinatura de um TAC, um termo de ajuste de conduta, com a criação de um programa de gerenciamento de riscos. A medida reduziria a exposição dos servidores e o valor do adicional. O vereador Alberto Barreto, líder do governo, reforça essa lógica. Por exemplo, a gente falar do TAC, do Ministério Público do Trabalho, ele coloca lá que tem que ser feito o plano de gerenciamento de risco. O que significa isso? Se eu conseguir um plano de gerenciamento de risco, é reduzir a exposição desse servidor aos agentes biológicos e químicos que levam um risco. Isso faz com que essa insalubridade também reduza de 40 para 20, de 20 para 10 ou até para 0, né? Que é o ideal, que ninguém trabalhe num ambiente de risco. A gente sabe que em algumas profissões é impossível, mas é assim que preconiza a legislação, né? Buscar sempre reduzir esse risco. Isso faz parte da questão aí da segurança do trabalho. O MP também recomenda auditoria e abertura de processo para cada pedido de adicional, com revisão dos pagamentos concedidos. O decreto afirma que só terão direito ao adicional os servidores em atividades de risco comprovado, conforme as normas do Ministério do Trabalho. E o cálculo será sobre o vencimento do cargo efetivo, como determina o Estatuto do Servidor. A decisão causou reação na Câmara. Em maio, os vereadores suspenderam o decreto por 14 votos a 4, alegando inconstitucionalidade. Segundo o vereador Isaac do Carmo, do PT, o cálculo deve considerar também as gratificações. Essa foi a grande discussão dos servidores. Nós tínhamos aí 3.500 servidores que poderiam, da noite para o dia, a partir de 1º de julho, perder 25% em média do seu salário, né? E essa base de cálculo, ela é composta em que direito do servidor? Na lei orgânica. Então, a lei orgânica, ela fala que a base de cálculo, ela é o vencimento do servidor, que é aquele ingresso na carreira após concurso público, mais as gratificações. Isso forma a remuneração do servidor. Portanto, se forma a remuneração do servidor, as gratificações, que é um reajuste pela função, por antiguidade, a cada 1 ano na prefeitura 2%, ela compõe a base de cálculo. Então, se você tem direito à insalubridade, seja de 10, de 20, de 40, na hora que você vai fazer o cálculo da remuneração para esse servidor, ela tem que compor todos os seus ganhos. A Lei Orgânica de Taubaté garante o adicional, mas não define a base de cálculo. Pela CLT, o adicional de insalubridade varia de 10% a 40% sobre o salário mínimo. Já o de periculosidade é fixo em 30% sobre o salário base. Ambos exigem laudo técnico e fornecimento de EPIs. No serviço público, cada esfera define as suas regras. Na maioria dos casos, o adicional é pago enquanto houver exposição e com base no salário do cargo efetivo. O tema não é novo em Taubaté. Em 2020, o MP já havia recomendado a revisão ao então prefeito Ortiz Júnior. Na época, o gasto com adicionais foi de cerca de 25 milhões de reais. Em 2021, já com José Saldi, o valor dobrou para mais de 50 milhões de reais. Ainda na gestão Saldi, a prefeitura aplicou 40% de insalubridade de forma generalizada aos profissionais da saúde. O TCE considerou a medida irregular por não diferenciar os graus de exposição, o que gerou mais de 45 milhões de reais em gastos só em 2023. A primeira coisa que a gente precisa entender é que esse processo de questionamento da insalubridade não começou de hoje, né? Começou no governo Sérgio Victor. Em 2019, né, o Ministério Público de Taubaté, o Dr. Sampaio, fez um questionamento à Prefeitura, na época de 2019, questionando as insalubridades desde 2015. Tá? Questionando essa questão da individualização do processo. Não pode ser um processo genérico. Né?
Durante o governo Saldi também veio os questionamentos do Dr. Sampaio, e em 2023 já veio um apontamento do Tribunal de Contas apontando que o Saldi fez um decreto de forma genérica, dando 40% de forma genérica para todos os servidores, sem fazer uma avaliação individual do trabalho de cada um, que é o que diz a lei. A lei diz que a questão da insalubridade é o trabalho individual da pessoa, se ela está exposta ou não a situações de risco. Em 2025, a bola de neve chegou até a gestão do prefeito Sérgio Victor e o MP notificou mais uma vez o atual prefeito, cobrando a adequação dos pagamentos. O adicional, segundo a promotoria, deve ser calculado apenas sobre o vencimento do cargo. Se não houver correção, a prefeitura pode sofrer penalidades. O Ministério Público pode acionar a Justiça caso a Prefeitura de Taubaté não corrija os pagamentos da insalubridade. As medidas podem ir desde ação por improbidade administrativa, bloqueio de recursos e até mesmo a devolução dos pagamentos feitos de forma irregular nos últimos 5 anos. O MP ainda recomenda revisões mensais dos pagamentos e providências para, inclusive, devolver os valores indevidos. Errado. Cumpre-se o que está na lei. E até por isso esses apontamentos... Não teríamos órgãos técnicos apontando isso se não fosse irregular. Nós temos aí o Tribunal de Contas falando que é irregular, o Ministério Público falando que é irregular, os próprios procuradores da Prefeitura, tem pareceres deles no processo dizendo realmente que está irregular. Então, não é com todos esses órgãos técnicos apontando a irregularidade que nós vamos continuar teimando em querer fazer o errado. E eu, como membro da Comissão de Fiscalização Orçamentária, nós, membros da comissão, temos a obrigatoriedade de fazer com que o prefeito cumpra o que está na lei. Nós temos um órgão técnico, que é o SESMIT, que é um órgão técnico da Prefeitura, formado por servidores concursados, que fazem esses laudos técnicos aí. Só que como nós temos muitos servidores em condições de insalubridade, o prefeito entendeu que nós não teríamos mão de obra suficiente para isso. Por isso abriu uma licitação, contratou uma empresa para que auxilie nesses laudos também. E conforme esses laudos vão chegando, a prefeitura já pode tomar atitude em fazer o ajuste dessa insalubridade desses servidores, que o laudo aponta que ele não tem mais direito a 40%, a 20%, ou o que seja. E isso já está acontecendo? Já está acontecendo. Não tem um prazo específico? Não tem. Os laudos já estão sendo feitos, estão chegando para o departamento, para o RH, e as atitudes serão tomadas na medida que vão chegando. O Anderson é dentista e servidor público em Taubaté. Ele aprova a auditoria, mas teme que mudanças no cálculo prejudiquem as famílias que dependem do funcionalismo público. Uma coisa que tem que ser levada em consideração, é que esse pagamento, sim, deve ser feito de forma regular, mas da forma que está sendo, que o último decreto previa, isso causa um impacto, uma diminuição salarial na vida dos servidores públicos do município de Taubaté, da ordem que variava de 22%, 23% até quase 30%. Então, você imagina, você trabalhador, do dia para a noite, ter praticamente 1/3 do seu salário diminuído. Para falar mais desse assunto, o Brasil Urgente Vale está recebendo o prefeito de Taubaté, Sérgio Victor, aqui no estúdio. Prefeito, obrigado pela presença. Boa noite. Seja bem-vindo ao Brasil Urgente Vale. Eu queria saber qual vai ser a sua ação a partir de agora. E a gente viu entre os documentos apresentados, o que mais chamou a atenção é a notificação extrajudicial do Ministério Público à Prefeitura. Isso atinge os trabalhadores, colocando, eu vou colocar dessa forma, quase que como uma ameaça de que pode cobrar que quem recebeu errado, e a reportagem mostra que tem trabalhadores que estão recebendo de forma equivocada, valores que não condizem com o que diz a lei, e isso precisa ser corrigido, eles possam ter até que devolver valores à prefeitura, o que, ao meu ver, seria um grande absurdo. O que o prefeito Sérgio Victor vai fazer agora nesse impasse? Existe essa situação, essa cobrança do Ministério Público, a gente teve o decreto que não foi aprovado na Câmara. O senhor pretende voltar à sua carga junto aos vereadores após o recesso? Quais serão as medidas que o senhor vai tomar, prefeito? Nicolini, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo novamente os fatos, Então, como vocês viram aqui, os órgãos de controle foram escalando as suas cobranças com relação à prefeitura desde alguns anos atrás para que seja feito o pagamento corretamente. Não é uma medida do governo Sérgio tentando prejudicar os servidores ou economizar recurso, como muitos
tentando usar politicamente falam, né? A gente vem sendo cobrado pelo Tribunal de Contas, falando sobre, agora nesse último até mais específico, né, sobre o pagamento sobre o cargo efetivo, né, o salário base e o percentual de graduação de insalubridade. E agora o Ministério Público também, desde 2019, depois 2020, 2020, né, mostraram aí na reportagem algumas vezes que o Ministério Público cobra essa solução e agora até mais contundente, pedindo, né, ou nos oficiando para notificar extrajudicialmente todos os servidores desse recebimento, segundo o que diz a própria notificação, para que agora todos saibam que está incorreto, né? Então, a partir de agora, pelo que eles falam, não dá mais para alegar que havia boa-fé. Agora, é claro que da parte da Prefeitura a gente vai defender para que nenhum servidor tenha que fazer nenhuma devolução, porque a gente entende que a grande maioria esmagadora recebeu de forma de boa-fé, né? Apesar de analisado irregularmente, não foi culpa do servidor. E o que a gente está fazendo, né? Agora, a gente editou alguns decretos, né, e foi estendendo os prazos para que a gente pudesse apresentar um plano que não tivesse todo esse impacto na renda do servidor. Nas próximas semanas a gente anuncia a fase 1, né, de um benefício que atende todos os servidores e a gente já consegue reduzir o impacto da renda, né? Tem ali perto de 3 mil servidores que recebem insalubridade. Eles falam em 3.500, números que não é bem esse, né, prefeito? Tinha ali 2.900 servidores e aí nessa primeira fase a gente já consegue ter uma ação que reduz ou mitiga a perda de renda de 1.900. E a gente continua os estudos para entregar uma solução também para os outros 1.000 que ainda terão perda de renda. O que o senhor quer dizer com mitigar a ação para esses 1.900? Nós estamos falando de 60% a 70% dos trabalhadores que recebem insalubridade. O senhor vai recompor esses valores? O que o senhor pretende fazer, já que, né, com o acerto e a mudança para a lei que o MP entende ser correta, atendendo ao pedido do Ministério Público, eles vão ter uma perda salarial? Isso, né? Para cumprir a cobrança do Ministério Público e do Tribunal de Contas, os servidores teriam uma perda de renda e agora a gente vai anunciar em breve um benefício e o seu valor que atendem todos os 6.800 servidores, naturalmente, claro, mas que complementa e ajuda nessa perda de renda também dos servidores que terão um desafio agora nessa análise, reanálise de insalubridade. E aí a gente segue, né, como foi citado na matéria também, tem uma empresa contratada para fazer toda a análise de risco dos servidores e de cada área. A gente abriu para que uma comissão interessada acompanhasse junto com a nossa com a SESMIT, né, que é a nossa equipe de segurança do trabalho. Então a gente está tentando dar o máximo de transparência possível para mostrar, olha, não é uma vontade do governo. O que a gente está fazendo é seguir o que a gente está sendo cobrado para fazer. Não tem privilégio nenhum ou prazer nenhum em tomar uma decisão que impacte a vida de tanta gente e a gente está, em paralelo, entregando um benefício dentro da realidade financeira do município dessa, digamos, economia de recurso pela nova aplicação da insalubridade para poder beneficiar os servidores. Agora, prefeito, é claro que a folha de pagamento vai ter um alívio com essas mudanças. Inicialmente nem tanto, porque o senhor falou que pretende recompor aí com os benefícios ao munícipe, mas quando atingir, ou melhor, aos servidores, mas quando atingir todo mundo, e aí tem algumas pessoas que têm um valor mais alto de insalubridade, a gente acredita que tenha uma redução da folha de pagamento. Esse dinheiro, o senhor pretende usar para pagar a conta que o senhor precisa pagar? O que o senhor vai fazer com esse dinheiro? Não, Nicolini, como a gente falou, apesar dos desafios financeiros do município estarem ou serem complicadíssimos, né? A gente até anunciou recentemente mais um desafio com relação à dívida com o CAF, a gente entende que esse valor que já era destinado para os servidores, a gente tem que criar esses benefícios e medidas para valorizar o servidor. Então é um balanço justo do que a gente está fazendo. Perfeito, esse dinheiro não vai ser usado para pagar a conta. Não, nem deve, né? Está no orçamento como destino do servidor. A gente entende também que o servidor tabatiano está com o salário defasado, né? Com os ganhos defasados, e a gente está tentando melhorar da melhor maneira possível, de novo, respeitando os limites, né? Não pode ultrapassá-los, mas usando esse valor para recompor e oferecer benefícios que os servidores ainda não tinham. Perfeito. A gente já vai ter desconto em folha de pagamento nesse mês de julho que a gente está entrando, já que o pagamento de junho já foi feito, né? Sim, então, pelas notificações, né, agora os próximos passos, até pela cobrança do Ministério Público, né, a gente está no limite do prazo, né, de notificar e avisar os servidores com relação ao que o Ministério Público vem cobrando. Então, com essa notificação, a gente aplica no vencimento desse mês, né, mas aí já tem a ação de contrapartida
ao mesmo tempo. Que deve ser anunciada nos próximos dias e a gente aguarda esse anúncio, nós vamos falar aqui também. Prefeito, aproveitando a sua presença aqui, falando da situação financeira da Prefeitura, além dessa questão da insalubridade, que mexe diretamente com o servidor público, mas eu queria falar sobre a situação geral agora das contas da Prefeitura, que mexe com todo munícipe. As pessoas perguntam assim, agora, a gente noticiou aqui, semana passada, no jornalismo da Band, que a Prefeitura vai ser obrigada a pagar a próxima parcela do empréstimo feito ao CAF, empréstimo que foi feito pelo ex-prefeito Ortiz Júnior para obras que foram feitas na cidade e tem uma conta indexada em dólar, que os vereadores também aprovaram lá atrás, alguns inclusive continuam na Câmara Municipal. Prefeito, fala assim, o valor é 5 milhões de dólares, hoje o dólar está 5,60 aproximadamente. A gente não sabe como é que ele vai estar até o final do ano, quando a Prefeitura tem que pagar. Mas um valor que pode chegar a aproximadamente 30 milhões de reais. A Prefeitura tem esse dinheiro, o senhor já não está pagando a conta que vencia hoje, 30 de junho, e vai pagar agora do final do ano, porque o senhor vai ser obrigado, o governo não vai pagar mais. Por que agora estourou na sua mão, sendo que o saldo só pagou uma e não pagou as demais? Ô, Nicolini, desde então havia uma liminar que garantia o que respaldava o município, né, que ao não pagar essas parcelas, o governo federal não poderia, como fiador, não poderia segurar o repasse do governo federal para nós, né? Então, essa liminar durou aí de 2022, se não me engano, até agora, e a gente teve uma decisão parcialmente positiva, né, mas majoritariamente negativa, que fala que, olha, a partir de agora, da próxima parcela, o município é obrigado a pagar e caso não pague, o governo federal retém o repasse. São 5 milhões de dólares, mais ou menos mais de 1 milhão de dólares de multa e juros. Então, são mais de 6 milhões de dólares nessa próxima parcela, né? O que é parcialmente positivo é porque os 235 milhões vencidos, de alguma maneira, ainda está respaldado, né? Então, a gente está em negociação desde janeiro, a gente está conversando com o Tesouro Nacional, fui a Brasília uma vez, reuniões virtuais, tentando dialogar com os órgãos de controle para a gente repactuar essa dívida. A gente não quer ficar inadimplente, mas caiu no nosso colo agora, né? E a gente já imaginava porque essa liminar era bem embasada, mas em algum momento as liminares caem para que o governo tome uma decisão ou tome uma resolução, né? Então, o que a gente está fazendo desde o começo do ano, né? Renegociando todos os contratos, renegociando dívidas, mas como a gente até, vocês estavam presentes com a gente, fez uma coletiva de imprensa explicitando todas as dívidas do município. Então, tem dívida perto de 70 milhões por ano que a gente paga só com IPMT, tem dívida com o Sabesp, tem com alguns órgãos da Unital, tem com o governo federal, tem as parcelas do CAF e tem dívidas com os fornecedores recorrentes da prefeitura, né? Então, a conta chegou, foram administrações irresponsáveis com dinheiro público, agora cai essa liminar, o que a gente está fazendo? Além de reduzir as despesas, né? A gente queria agradecer à Câmara Municipal mais uma vez, vários dos vereadores têm sido parceiros para a gente poder aprovar a venda de ativos, né? Que é a solução mais prática que a gente tem para dinheiro imediato, é a venda de imóveis que muitos não estão sendo utilizados ou estão subutilizados e é a única forma da prefeitura atrair receita de imediato. Alguns foram autorizados, acho que são 5. É suficiente ou não? Não, bem longe de ser suficiente, né? Então, a Câmara Municipal aprovou na última sessão a venda de 5 imóveis, ali o valor estimado gira em torno de 15 milhões. A gente já tem na Câmara um projeto de lei que permite a venda de mais 17 ativos, 17 imóveis. Em agosto, assim que retornar a sessão, a gente destina mais de 30 imóveis também, sendo o principal, acho que todo tabatinho ali conhece, a Esquina do Brasil, que é o imóvel mais valioso ali, que são mais de 1 milhão de metros quadrados, que pega o entroncamento da Dutra e a Carvalho Pinto. E, novamente, né, essa é uma solução emergencial para tentar mitigar esses danos que vêm sendo gerados ao longo dos últimos anos, mas que uma hora a conta ia chegar e chegou, né? Há risco de redução de serviços para a população, prefeito? Ô, Nicolini, para quem mora em Taubaté já sabe que a gente já está com vários dos serviços precários, como no hospital universitário, há um bom tempo, né? Então, o que a gente está fazendo desde o começo é revisando, renegociando e colocando a casa em ordem. Então, esse risco é um risco da gente não conseguir atender, o tempo de resposta não ser o melhor possível quando você está endividado. Acho que isso serve para a pessoa física também, né? Você não consegue fazer tudo o que você quer no tempo que você quer. Mas a gente vem melhorando gradativamente os serviços na cidade, cobrando, fiscalizando mais,
E agora a gente vai encontrar a solução, a gente está trabalhando incansavelmente para essa venda dos imóveis, para garantir que a gente tenha esses perto, né, um pouco mais de 30 milhões de reais aí em dezembro para pagar essa conta, e não vai faltar esforço, né, de negociação, de enfim, empenho para conversar com os deputados estaduais, federais, os vereadores têm sido parceiros, como eu falei, nessa venda dos imóveis, porque precisa aprovar lá na Câmara Municipal. Estamos em contato com o Tesouro Nacional, estive presente recentemente e ainda dialogando com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com os bancos públicos, né, que podem ajudar a refinanciar essa dívida. Então, é óbvio que é um risco, mas que a gente está trabalhando incansavelmente para que isso não aconteça. Sérgio Vitor, prefeito de Taubaté, obrigado pelos esclarecimentos, prefeito. A gente achou que era um assunto muito sensível, a gente sabe que a cidade passa por um momento crucial na questão das finanças e que é preciso ações e soluções. E é isso que a gente queria saber do senhor aqui. Obrigado pelas explicações, boa sorte e até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo tempo de vocês, a gente segue trabalhando. Muito obrigado, prefeito. Vamos colocar a imagem de Taubaté ao vivo? Olha aí, Taubaté já anoiteceu em Taubaté, vista de cima, nossa câmera exclusiva que mostra lá do Alto do Cristo a cidade, 21 graus, não só para Taubaté, mas para toda a região. Eu volto, tem muita notícia ainda para você, não sai daí. Amanheceu no Vale e a TV Band Vale já tá com você. 6h45, Jornal Band News. Agilidade e credibilidade logo cedo. Às 8, Agroband, o campo em destaque. 8h15, Bora Vale. Informação da nossa região com leveza e serviço. Às 9 horas, Bora Brasil. Os assuntos que movimentam o país. De segunda a sexta, sua manhã começa com informação e credibilidade na tela da TV Band Vale. A semana de cuidados com a criançada está a todo vapor na Farmaconde. Talco granado 100 gramas bebê de 18,79 por 15,90. Toalha umedecida Le Blue Baby com 120 unidades de 10,99 por 9,99. Vic Baby Hub de 12 gramas de 23,41 por 18,99. Vitacom Júnior sabor laranja 240 ml da MCG de 44,64 por 17,90. Aqui tem economia todo dia. Farmaconde, família cuida de família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O jornalista é, antes de tudo, um funcionário da notícia. O jornalista tem compromisso com a informação correta, apurada, checada. Qualquer tipo de fake news afeta a vida das pessoas. Pode levar a pessoa a tomar uma decisão errada em relação à saúde dela, em relação à vida financeira da família. Fake news destrói reputações, fake news pode matar. Por isso, cada um de nós tem que se conscientizar para não viralizar informações falsas. Tem que confiar em quem faz jornalismo profissional, de verdade. A Band tem um compromisso com a notícia e um histórico de equilíbrio, bom senso, responsabilidade nas coberturas. Você está recebendo informação com qualidade. Essa é a nossa missão. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes. Respeito pelo fato, respeito por você. Ao vivo para toda a região metropolitana, esse é o Brasil Urgente Vale, a realidade dos fatos aqui na tela da TV Band Vale. Em São José dos Campos, uma criança de apenas 9 anos foi atropelada por um ônibus do transporte público. O Lucas Rodrigues está de volta ao vivo com detalhes, pois não, Lucas? Nicolini, a gente segue falando então dos destaques do plantão policial aqui na região, né? Justamente para falar dessa situação, essa ocorrência que chamou a atenção na tarde de hoje aqui em São José dos Campos. Uma criança, como você bem disse, de apenas 9 anos, atropelada por um ônibus do transporte coletivo aqui de São José, Nicolini. As informações iniciais dão conta de que esse atropelamento aconteceu por volta de 2h30 da tarde ali na rua Frida Cristine de Almeida Souza, no bairro Campo dos Alemães. A dinâmica do acidente, Nicolini, ainda não foi informada, mas uma ocorrência que aconteceu agora no começo da tarde, ocorrência que ainda está em andamento, segundo a Polícia Militar, que foi quem fez aí o atendimento inicial. Essa garotinha foi socorrida
ao pronto-socorro da Vila Industrial. Como a gente comentou, não há informações sobre a dinâmica do acidente e nem sobre o estado de saúde ainda dessa criança, Nicolini. A equipe de produção do Brasil Urgente Vale, em contato com a Prefeitura de São José dos Campos, com a assessoria do Hospital da Vila, também com a assessoria da empresa responsável aí por fazer a gestão desse ônibus, a Busvale, aqui em São José. Inclusive, eles já foram acionados pela nossa equipe, não enviaram uma nota ainda sobre o assunto, Nicolini, mas a assessoria de imprensa da Busvale disse que a empresa ainda está prestando atendimento tanto a criança quanto também a família e vão enviar informações aí para a nossa produção assim que a ocorrência for finalizada, Nicolini. Mas o atendimento inicial, como a gente comentou, feito pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar também atuando aí nessa ocorrência, prestando esse auxílio. Mais um caso, mais um acidente de trânsito, infelizmente, registrado aqui na nossa região, dessa vez envolvendo aí uma garota, uma criança de apenas 9 anos de idade. A gente espera que não tenha sido nenhuma fatalidade, nenhum acidente grave, né, Nicolini? Qualquer nova informação sobre esse caso, a gente volta a atualizar aqui no Brasil Urgente Vale. Volto com você. Obrigado, Lucas, pelas informações. A gente espera realmente que ela passe bem e que o atendimento seja feito o mais rápido possível, que a empresa ajude essa criança. Obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando esse caso. Veja essas imagens de monitoramento que registraram o momento em que uma moto foi atingida por um carro no centro de São José dos Campos. Olha a imagem, olha só, a imagem é impressionante. A colisão foi grave e uma das vítimas teve o pé amputado. Mais informações na tela. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma moto e um carro se envolvem em um acidente na noite de ontem na região central de São José dos Campos. A colisão aconteceu por volta das 8 da noite no cruzamento entre a rua Francisco Berling e a Avenida João Guilhermino. As imagens mostram que a moto passa pelo cruzamento quando o semáforo muda para o amarelo e ela é atingida por um carro. De acordo com testemunhas, o carro cruzou pelo sinal vermelho. As duas pessoas que estavam na moto ficaram feridas, sendo um homem de 28 anos que teve o pé amputado e uma mulher de 47 com escoriações. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal. De acordo com a Polícia Civil, o motorista do carro tem 26 anos e foi levado ao Instituto Médico Legal para a realização do exame toxicológico. O resultado ainda não foi divulgado. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos como lesão corporal culposa, quando não há intenção na direção do veículo automotor. O acidente segue sendo investigado. Esses cruzamentos são preocupantes, né? Infelizmente, aí o motociclista está em estado grave. A gente espera que ele se recupere o mais rápido possível, né? Mas aí as imagens agora vão esclarecer esse caso realmente chocante. O acidente muito grave. Nasceu de novo esse motociclista ali perto do Direito, né, no centro aqui de São José dos Campos. Olha, a Polícia Civil busca identificar quem é a vítima que foi encontrada no mar em Caraguatatuba, já sem vida, morta. O corpo foi encontrado por guarda-vidas, já tinha rigidez cadavérica. Eu volto com o Matheus Agostinho lá do litoral. Matheus, por já estar em rigidez cadavérica, já havia falecido há alguns dias. O que a polícia tem de detalhes desse caso? A vítima ainda não foi identificada mesmo, né? Não foi identificado ainda, Nicolini. Este homem foi encontrado morto na praia Martim de Sá, aqui em Caraguatatuba, na manhã de domingo, na manhã de ontem. Quem encontrou esse cadáver foram as equipes do GBMAR, o Grupamento de Bombeiros Marítimos. Eles realizavam diligências ali pela área, realizavam ali aquelas patrulhamentos que eles costumam fazer aqui durante a manhã, e eles encontraram então esse corpo a cerca de 300 metros na faixa de areia. Eles realizavam o resgate, tiraram o corpo de dentro da água e eles identificaram que era um homem de aproximadamente 40 anos de idade. Ele estava realmente com essa rigidez cadavérica e ele também estava com descamação, o que indicava que ele já estava há muito tempo dentro do mar, Nicolini. O Corpo de Bombeiros então encaminhou esse homem ao IML, ele vai passar por exames porque eles não conseguiram identificar. Então esses exames também vão poder identificar quem é essa vítima, identificar também a causa da morte dessa vítima, quanto tempo ela já estava no mar. A equipe entrou em contato com a Polícia Civil aqui da cidade, a Polícia Civil chegou a buscar por notícias de desaparecidos aqui, mas também não conseguiu localizar nada, Nicolini. Os trabalhos de identificação dessa vítima seguem e a gente segue acompanhando também este caso, porque este homem estava com 2 pochetes
segundo as informações do Corpo de Bombeiros. E essas pochetes, dentro delas, tinham alguns materiais utilizados no artesanato. Então levantou uma suspeita de que ele era uma dessas pessoas que vive vendendo arte na praia, o que também dificulta, Nicoline, a identificação, porque muitas dessas pessoas vêm de fora da cidade, não necessariamente são nascidos aqui em Caraguatatuba, mas vêm de todas outras regiões do país. Então esse trabalho vai continuar para buscar então identificar quem que é essa vítima. Nicoline, a gente segue acompanhando também todos esses trabalhos e qualquer novidade a gente volta para deixar todo mundo informado. Volto com você no estúdio. Muito obrigado pelas informações, Matheus Agostinho, direto do Litoral Norte, informando tudo que a região precisa saber. 997-63-50-60, o Zap do Povão. Vamos para as primeiras mensagens de hoje, muita gente participando com a gente. O Oséias de Taubaté. Boa noite, Nicoline. Hoje a minha esposa foi marcar consulta na UBS em Taubaté e o sistema estava fora do ar. Olha, precisamos cobrar assessoria, o que aconteceu. E fala pra gente que o UBS que foi, Oséias. Obrigado pela participação. A Florisa de Taubaté. Boa noite, Nicolino. Estou esperando cardiologista desde dezembro. Até agora nada. A saúde segue devagar, precisa melhorar. Obrigado, Florisa. O Júlio de Taubaté. Nicolino, jamais os funcionários públicos podem ficar sem insalubridade. Isso é lei federal. Concordo com você, Júlio. A questão é que existe lei, inclusive, para pagar a insalubridade. O que os documentos mostram e o MP cobra é que seja feita de forma correta o pagamento, né? Como a gente viu na reportagem, o prefeito José Saldo, por decreto, colocou todo mundo para ganhar 40% de insalubridade. E existem regras, as regras não estão sendo cumpridas. Quem paga são os moradores com os impostos, Júlio. E aí precisa acertar e o MP está cobrando isso. Obrigado pelas informações. A Wanda de São Francisco Xavier, boa noite, Nicoline, parabéns. Grande profissional esse policial que salvou a vida da criança com essa manobra, hein? Esse treinamento para salvar vidas, importantíssimo, Wanda. Obrigado pela audiência. Silvia e o Rosário são de Campos do Jordão. Nicoline, boa semana, meus parabéns ao soldado que salvou a criança. Aos que perderam essa criança é triste, diz a Silvia e o Rosário, que na verdade não estão em Campos, não. A localização deu Campos, mas eles estão em Santo Antônio do Pinhal, lá na Mantiqueira também. Obrigado pela audiência e pelo carinho de vocês. A Simone de Jacareí, boa noite, estou assistindo o programa que é excelente. Estou comendo um pudim, tá de parabéns, Nicoline. Abraço, obrigado pela audiência. Simone continua com a gente, 997-63-50-60. Manda sua mensagem você também. Eu vou para o intervalo comercial mostrando o Litoral Norte, imagens ao vivo de São Sebastião. Aí a praia de Maresias, 20 graus, o tempo tá fechado lá no Litoral Norte, eu volto já. O maior evento do Vale do Paraíba está de volta. Vem aí, o Piquetão Rodeio Festival 2025, de 3 a 6 de julho, com uma programação inesquecível pra você. Dia 3, um pagode contagiante de Tiaguinho. Dia 4, sertanejo raiz, de Paulo e Paulino. E o talento de Naldo Mota. Dia 5, uma noite de sofrência com Bruno Rosa e André Moraes. E no dia 6, encerrando com chave de ouro, Ana Castela, a boiadeira mais amada do Brasil. Piquetão Rodeio Festival, a força do interior. O futuro chegou na carreira com condições imperdíveis. O Jayco 7, o SUV super híbrido, pode ser seu com versões a partir de R$ 229.990. Recompra garantida, taxa zero ou tabela FIP no seu usado e 7 anos de garantia. E tem também um Omoda E5 100% elétrico, conversão a partir de R$ 209.990. Recompra garantida, taxa zero ou tabela FIP no seu usado e 7 anos de garantia. Venha pra carreira Omoda Jayco, a evolução da revolução. Estéreo Vale. O seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale, com Luiz Eugênio. De segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Eu vejo você no Bora Vale. Bora Vale. Oferecimento Trescom. 30 anos transformando negócios. Mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC. Há 20 anos construindo o novo com você.
Já estamos de volta ao vivo aqui na tela da Band até as 10 para 7 da noite. É o Brasil Urgente Vale para você. Olha, em Jacareí, antes dessa notícia de Jacareí, só coloca aquela imagem que eu estava vendo da Dutra aqui, ó. Dutra complicada, hein? Ó, para quem vai sentido Taubaté, aí é praticamente a divisa de Jacareí com São José, quilômetro 155, 156, bem lento sentido Rio de Janeiro. Paciência pro motorista que passa por esse trajeto, ou você que está saindo de Jacareí e vem para São José, evita a Dutra. Agora sim, vamos para Jacareí, porque a Polícia Civil fechou um laboratório de refino e de preparo de cocaína. Não para, né? Todo dia tem. As drogas eram preparadas e depois seladas com o nome de um conhecido traficante colombiano. Os caras são criativos, dá uma olhada. A casa foi descoberta pelos agentes da DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Jacareí. A investigação apontou que uma quadrilha usava o segundo andar do imóvel para preparar grandes porções de cocaína. Foi montada uma batida onde um homem foi preso em flagrante. No local foram encontrados cerca de 35 quilos de drogas e um verdadeiro laboratório do tráfico. Itens usados no preparo de diversos entorpecentes como pasta à base de cocaína, maconha, tetraína, cafeína, frascos de anestésicos, balança de pressão, prensa hidráulica, além de outras substâncias não identificadas. Na casa também foi localizada uma pistola de calibre 38, com 2 carregadores e 14 munições. Parte das drogas eram estampadas com o rosto e nome do famoso traficante colombiano Pablo Escobar. O homem foi preso e segue à disposição da justiça. A investigação prossegue agora para identificar os pontos de venda da droga produzida na cidade. Olha, é muita droga, né? E não para. Teve essa ação grande, dessa quantidade grande de cocaína aí, um laboratório, né, que funcionava aí para refino de cocaína, mas teve mais ação de combate à droga na cidade de Jacareí. Olha só, os caras mandam fazer adesivinho, né? Os caras têm dinheiro sobrando, coisa de louco. Olha aí, olha aí. É, meu amigo, não é fácil não, né? Os caras ainda colocam a foto do Pablito Escobar, né? O chefe do cartel de Medellín, que já tá borbulhando no caldeirão do demo. Essa é a grande realidade. Bom demais. Olha, numa ação no Rio Comprido, em Jacareí, mais droga, hein? Ontem a PM, com o apoio do Canil, da Guarda Civil Municipal de Jacareí, prendeu um homem com 350 porções de cocaína prontas para venda, além de um tijolo de maconha. As drogas foram localizadas pelo cão farejador, o Conan, que não é o Bárbaro. Esse é o Conan aí, ó. É, linguão de fora. Grande Conan, hein? O cidadão tá detido e vai responder para a justiça por tráfico. Mais droga em Jacareí. Quase 5 quilos de drogas apreendidos na madrugada de ontem na região do Rio Comprido. Põe na tela aí a lição. Segundo a PM, o suspeito foi flagrado com cerca de 600 pinos de cocaína, 400 porções de maconha, além de um tijolo da mesma droga e balanço de precisão. Tinha faca, tinha pino vazio e a polícia foi fuçar, achou tudo isso de droga. Ele está preso, é mais um por tráfico. No litoral norte também tem tráfico. Caraguatatuba. 2 homens presos com mais de 12 quilos de drogas na região do Casablanca. Segundo a Polícia Militar, uma equipe abordou o veículo que estavam os suspeitos ontem à tarde. Tinha uma denúncia e aí a casa caiu. No carro, então, encontraram, olha só, cerca de 9 mil pinos de cocaína, 2.600 pedras de crack, 2.500 porções de maconha prontas para venda, além de 2 celulares. Aí os 2 que estavam no carro, a casa caiu, chilindró para eles, vão responder por tráfico de drogas. Ainda em Caraguatatuba, uma mulher de 30 anos foi presa também por tráfico de drogas ontem à noite, segundo a PM. Era um casal que estava num carro, a polícia falou para parar, eles quiseram dar perdido, empreender fuga, mas a polícia perseguiu e encontrou. A perseguição começou no Canto do Mar, em São Sebastião, foi até o Perequê-Mirim, em Caraguatatuba. Aí eles bateram num poste e o homem fugiu a pé. A mulher ficou para trás e sobrou para ela assinar o BO. Dentro do carro, então, tá aí, ó, um tijolo de maconha e 2 celulares. Ela foi presa como proprietária do entorpecente. É ela que vai responder
por isso o vagabundo deu pinote, vai levar depois para ela bonde na prisão, vai levar bonde na prisão porque ela vai ficar presa por tráfico de entorpecentes. 997-63-50-60, eu quero a sua opinião, a sua participação é importante pra gente. Mas agora eu queria a sua atenção aqui, vem comigo aqui a lição. Quem assistiu a chamada que a gente fez hoje durante o dia, eu falei dessa reportagem. Nós vamos voltar a falar da morte da Mariana da Costa Nascimento, lá na cidade de Taubaté. Esse caso aterrorizante que chocou a cidade. Ela, com apenas 28 anos, foi morta, segundo o laudo do IML, asfixiada, e o corpo foi encontrado enterrado no terreno da zona rural, ali na região do Una, onde o ex-companheiro era caseiro. E ele está detido como principal suspeita do crime, apesar dele negar que teria cometido o crime. Mas ele está preso por feminicídio e ocultação de cadáver. Olha, você vai ver na reportagem que laudos do Instituto Médico Legal comprovam que Mariana foi morta por enforcamento. Então a tese dele de que ela teria se matado, ele encontrou o corpo e não sabia o que fazer, enterrou. Não foi suicídio. O advogado ganha dinheiro para contar uma história diferente. E está contando essa história de que ela teria se suicidado. Mas isso aí vai derrubar o argumento da defesa, porque o laudo IML mostra que ela foi asfixiada. A família da vítima quer que o principal acusado vá a júri popular para que seja feita a justiça. Ele está detido. A gente conta toda essa história triste. Reportagem bem trabalhada e preparada pela equipe do Brasil Gente Vale. Veja. O Ministério Público denunciou Luiz Felipe da Silva de Moura, de 31 anos, pelo crime de feminicídio. O laudo do Instituto Médico Legal confirmou que Mariana morreu por asfixia mecânica. O próprio enforcamento não é totalmente divergente à marca no pescoço. Que inicialmente ela alegou que tinha mordido os seios dela para poder confirmar se ela estava viva ou não, mas deixar bem detalhado aqui que não é uma mera mordida, sabe? Ele praticamente arrancou o mamilo da Mariana. E não menos importante, desconstrói totalmente a versão de que foi um suicídio da Mariana. Segundo os advogados da vítima, o Ministério Público ofereceu a denúncia porque entendeu que Mariana tinha medida protetiva contra o acusado. O Ministério Público ofereceu a denúncia em favor do Luiz Felipe nos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. Entendeu também que tinham as agravantes. A Mariana era mãe, ela tinha 2 filhas, uma de 6 e uma de 12 anos, e a Mariana tinha uma medida protetiva em favor do Luiz Felipe. Então agora a gente continua acompanhando o caso para que essa denúncia seja recebida pelo magistrado e que ele vá à júri popular. Nicoline, a defesa do acusado chegou a pedir o relaxamento da prisão, mas o pedido foi negado pela Justiça e, com isso, ele permanece preso preventivamente até o julgamento final. Mariana da Costa Nascimento, de 28 anos, estava desaparecida e foi encontrada morta em uma propriedade rural na região do Distrito Industrial do Una, em Taubaté. O corpo estava enterrado. No local, a polícia também identificou alguns pertences dela. O suspeito confessou o crime aos policiais, mas depois mudou a versão na presença do advogado. Para a família, o que fica é a saudade e a dor. Tem sido bem doloroso, né? A Mariana, ela sempre foi muito presente, nós fomos muito família, somos muito família, e tem sido, tipo assim, a todo momento, tipo, Mariana, tipo, sempre mencionando ela como se ela ainda estivesse ali e a ficha ainda não caiu, né, 100%. A família define Mariana como uma mulher sonhadora, positiva e feliz. Trabalhava em uma loja para sustentar as 2 filhas e tinha muitos planos para o futuro. A Mariana, ela sempre foi muito autêntica, muito positiva, muito para frente, muito feliz. Isso que mais agrava, isso que é mais revoltante, sabe? Ela sempre com muita vontade de vencer, nada para ela era difícil, nada para ela. Ela podia estar no pior dia dela e ela ia para frente, ela ia para cima, colocava todo mundo para cima.
cima. E é horroroso, né, ver tanta crueldade, tanta monstruosidade do tamanho do coração que ela tinha, cheio de sonhos, cheio de planos. Ela tava de férias, ela tinha cronometrado tudo que ela ia fazer quando ela voltasse de férias, porque ela estava descansando. E ela não pôde, né? Tiraram essa oportunidade dela de ir adiante. Lidiane também é irmã da Mariana. Ela relata que a família tem medo que o suspeito fique solto. Somos as vítimas e, infelizmente, a gente tem medo que isso possa acontecer, dele sair, fugir, fazer mais maldade com terceiros, contra a gente, da família. E de acordo com os advogados da família, a expectativa é de que a pena, caso haja condenação, fique entre 30 e 40 anos pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. A gente está acompanhando a família, dando todo o suporte, todo o apoio e colhendo as provas necessárias para a gente conseguir apresentar tudo que a gente tem no júri, que ele seja condenado na pena máxima, né, para dar um pouco de conforto para a família nesse momento. E a gente tem que esperar na justiça a resolução do caso. Uma tragédia, um caso que chamou a atenção, jovem, 28 anos, mas ela avisou que iria se encontrar com esse crápula aí, que é o ex-marido, que está preso, ex-namorado, né? Que está preso e nunca mais voltou. Essa é a vítima. E o laudo do IML afirma que ela foi asfixiada. Então, algo a fez perder o ar. E ela foi encontrada enterrada em cova rasa no terreno onde ele era caseiro. Ele é o principal suspeito do crime, ele nega. Agora vamos ver se a justiça vai levar o caso a júri popular. Eu acredito que sim também. A família pede justiça, mas infelizmente no Brasil a justiça muitas vezes demora para chegar. Essa é a grande realidade. A justiça demora para chegar. Né? E a gente agora acompanha para ver os próximos passos dessa tragédia, dessa morte absurda, violenta, com essa jovem de apenas 28 anos. Triste demais. A gente não esquece, a gente acompanha os casos aqui no Brasil Urgente Vale para informar você de toda a nossa região. Você que está mandando o zap para cá no 997-63-5060. Põe mensagens aí para mim, ô Alisson. O Maurício de Jacareí, boa noite, Nicolini, excelência em jornalismo. Essa é a Band que eu acompanho desde o Zé Paulo de Andrade com o Pulo do Gato. Que bom, Maurício. Obrigado pela audiência aí em Jacareí. Nós estamos aprendendo aqui também, inspirados no Zé Paulo sempre, né? O Mário de Jacareí, boa noite, Nicolini. Essa droga, infelizmente, nunca vai acabar. Jacareí está terrível, tem que combater. Parabéns à polícia. Obrigado, Mário, pela audiência. Um abração para você também. O Célio Alves, essa praga de drogas está muito decorrente em nosso lindo litoral norte. Abraço ao melhor jornal do Vale, está lá no litoral, Celião, né? Obrigado, Célio, pela audiência. Espalha para a vizinhança assistir também. O Geraldo Antônio é de Jacareí. Boa noite, Nicolini. Parabéns à Polícia Civil de Jacareí. Cana nele, serviço de inteligência é primordial, também acho. Obrigado pela audiência, Geraldo, aí em Jacareí. Mais gente com a gente, a Marília de Caraguatatuba. Boa noite, Nicolini. Adoro o seu programa. Um abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. O Mendes de São José dos Campos. Boa noite, Nicolini. Esse motociclista nasceu de novo. Tem muitos motoristas irresponsáveis que atravessam o sinal vermelho, colocam a vida dos outros motoristas em risco. Ixi, rapaz, tem motorista que não respeita, motociclista que não respeita. Tem de tudo, Mendes. Infelizmente, por isso que a gente tem tanta morte no trânsito. Obrigado pela audiência. O Luiz Tolosa de Caçapava, boa tarde, Nicolini. Acabei de tomar um café, agora é só ficar assistindo o melhor noticiário aqui do Vale, da Band Vale. Obrigado, Luiz, pela audiência. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o meu amigo Luiz Antônio, lá do bairro do Bonfim, em Taubaté. Falou que está sempre ligadão com a gente. Alô, Luiz Antônio, segue com a gente aí, tá? Tem muita gente em São José dos Campos ligado na gente também. Coloca imagem ao vivo aí, Alisson. Olha São José aí, já anoiteceu, 19 graus.
nossa câmera do Colina Shopping que mostra a cidade iluminada ali, a subida da São João, sentido centro. Olha a cidade iluminada aí, eu volto já com mais notícias. Beto, tudo bom aí? Tudo bom. Agora, bom mesmo? Você já sabe, né? O Hospital de Clínica Sul foi reformado e o Hospital Municipal está sendo ampliado, sem falar no novo AME com mais consultas e exames. E a nova maternidade que vem aí para as mamães e os bebês. É muito trabalho na cidade das oportunidades, porque bom mesmo é viver em São José. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável, principalmente os mais naturais. Eu sempre coloco na dieta dos meus clientes, pois ajuda no emagrecimento, na saúde dos ossos, no equilíbrio do intestino. Além de ser rico em proteínas e em cálcio, ou seja, muitos benefícios do leite. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático, na quantidade ideal para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. Vale FM 102,9. Estou de volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo, aqui na tela da Band, 10 para 7. O Otávio Baldin está de volta, que é o estúdio do Band Cidade. Ele que esteve com o Band na Serra na quinta-feira em São Francisco Xavier, na sexta-feira em Santo Antônio do Pinhal. Foi bem bacana. Sensacional o projeto Band na Serra. Essa semana ele vai estar na quinta-feira em algum outro lugar. Não vou contar segredo. Na quinta-feira o projeto Band na Serra segue, porque na sexta ele vai estar com o projeto Band Inverno em Campos do Jordão, lá na Praça do Capivari, onde eu vou estar quinta-feira com o Brasil Urgente Vale ao vivo do Alto da Mantiqueira. Mas agora, olha, saíram os dados da Secretaria de Segurança Pública, os dados sobre a violência referentes ao mês de maio. O Douglas Cruz está comigo aqui, porque ele estava até agora na redação meio louco, somando planilhas para ver os números da Secretaria de Segurança Pública. Pelo menos a notícia é boa, né, Douglas? Tivemos redução de mortes violentas aqui na região. Boa noite para você. Boa noite para você, Nicolini, e para todos também que acompanham o Brasil Urgente Vale. Tivemos sim, Nicolini. Trouxe aqui até minha colinha, minha cópia com os números matemáticos que mostram uma redução de homicídios e assassinatos aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Então, os dados da SSP, a Secretaria de Segurança Pública, referentes ao 5º mês do ano, mês de maio, apresentam uma redução de 57% nos homicídios ocorridos no mês, Nicolini. Ou seja, no mês de maio desse ano, foram 12 assassinatos em comparação com 28 no mesmo mês do ano passado, uma queda de 57%, Nicolini. Chama atenção também os 5 meses do ano somado, de janeiro até maio, onde a região metropolitana do Vale registrou 112 homicídios e 1 latrocínio, ou seja, 113 mortes violentas em comparação com os mesmos primeiros 5 meses de 2024, que foi registrado no período 155 assassinatos, ou seja, uma redução
também no ano de 27%. Alguns dados, obviamente, precisam de atenção, apesar da redução. A região metropolitana do Vale do Paraíba segue na liderança dos homicídios no interior de São Paulo. Então, por exemplo, São José dos Campos, ou melhor, a região do Vale do Paraíba, registrou 103 assassinatos nos primeiros 5 meses do ano. Outras regiões do estado, como Ribeirão Preto, registrou 93. Campinas, que é uma região mais populosa que a nossa, registrou 85. O Vale segue sendo a única região do interior do estado com mais de 100 mortes registradas nesse ano, Nicolini. Algumas cidades também precisam de uma atenção redobrada. Aqui na região, São José dos Campos é a cidade mais populosa, registrou nesse período 13 assassinatos. Mas chama atenção a cidade de Lorena e Caraguatatuba, Nicolini. Ambas com 11 homicídios até agora. Lorena, que é uma cidade com cerca de 80 mil habitantes, é um número bem alto. Se a gente fazer aquela conta de mortes por 100 mil habitantes, a cidade de Ubatuba, no litoral norte, aparece na sequência com 10 assassinatos. Portanto, a Polícia Militar e as forças de segurança, assim como a Prefeitura, precisam agir no quesito social. Inclusive, hoje a cidade está inaugurando, Nicolini, um centro de operações integradas, um COI, uma ampliação do COI na cidade de Ubatuba. Então, a gente tem esse balanço. Mas esse balanço, Nicolini, também com reduções importantes, também se mostra necessário frente ao número de execuções que temos aqui na nossa região. 2 casos chamaram a atenção nesse final de semana, Nicolini. Nós tivemos, por exemplo, em Cruzeiro, um jovem que foi morto na garupa de uma moto lá na Vila Romana, crime que aconteceu no último domingo. 2 pessoas passaram atirando em outra moto onde estava esse jovem de 19 anos. Ele foi atingido nas costas no último domingo, acabou morrendo ainda no local. O outro caso aconteceu em um bar em Cachoeira Paulista, Nicolini, onde no sábado um homem foi morto por volta das 11h30 lá no Jardim Europa. Ele foi morto por um homem que estava usando capacete no banheiro do bar, quando ele estava acessando o banheiro do bar. Ambos casos são investigados pela Polícia Civil, ainda ninguém foi preso e ambos crimes são tratados como execução, Nicolini. Então a gente teve uma redução importante no número de assassinatos aqui na nossa região, números muito expressivos, mas a gente tem ainda muitos casos de execução, principalmente no final de semana, que a Polícia Civil precisa e está investigando, Nicolini. Vamos acompanhar, Douglas, mas aí a boa notícia, a redução do número de assassinatos, apesar de ter algumas cidades aí muito violentas pelo tamanho delas, mas a ação parece que está acontecendo da polícia, o resultado está aparecendo. Isso é o mais importante. A gente espera que não seja aí um ponto fora da curva. A gente espera que seja uma tendência realmente na diminuição de mortes daqui para frente em toda a região. Obrigado, meu querido Douglas Cruz, pelas informações direto da redação. O Douglas volta a qualquer momento com mais detalhes. Olha, esse final de semana, São José dos Campos teve um mais sensacional arraiá. O arraiá do Sanja, lá no estacionamento do Center Valley Shop. Foi um sucesso. O evento promovido pelo Grupo Band, 5 dias de festa, famílias inteiras, todas as idades, amigos, todo mundo curtindo as delícias da festa junina, bolinho caipira do Frederico, uma delícia, aquele clima sensacional e muito rock and roll. Dá uma olhada como é que foi o fechamento da festa. Quem passou pelo Arraiá do Sanja encontrou muita comida boa, maçã do amor, bolo de chocolate, pizza e chocolate quente. E é claro, o tradicional bolinho caipira. Arraiá do Sanja foi um festival muito bacana para nossa participação. Charlene participou do Arraiá com a família toda. Trouxe até o Noam, de 4 meses, o pet mais carinhoso da festa. É muito especial a gente conseguir trazer os nossos doguinhos para os eventos, né? Hoje eles são parte da família. Então a gente prefere sempre os eventos que a gente pode compartilhar junto com eles, né? Por aqui teve a barraca do beijo, da pescaria e o bingo, que chamou a atenção. As mesas ficaram lotadas. Quem vendia as cartelas teve que correr com os chamados. Todo mundo quis participar. Tainara até lembrou da época em que jogava com a avó. Era uma coisa que eu fazia muito com a minha avó, né, na época de festa junina, que é a minha época favorita do ano. Então, assim, onde tem bingo, eu tô. 5 dias de muitas atrações aqui no Arraiá do Sanja para toda a família. Gastronomia regional, diversos shows e um espaço exclusivo para as crianças. Piscina de bolinhas, tobogã
pula-pula e touro mecânico. O Vicente curtiu todos os brinquedos e, para não perder tempo, só disse que estava gostando, bem rápido, assim, para voltar logo para as atrações. Você gosta de brincar? Sim. No touro mecânico, adulto também podia participar, então Felipe aproveitou para ir com o filho. Agora que tá chegando um período de férias, gastar energia, fazer essas atividades, né? Essas brincadeiras, isso é de extrema importância para eles se divertirem, a criança ser criança, né? Aline mais que aprovou o arraiá. Enquanto o filho brincava, ela pôde relaxar com os amigos. Além das mães que precisam um pouco de relaxar, né? Os pais, as crianças também têm esse espaço de diversão. É um evento incrível e um evento que bombou e São José dos Campos espera o próximo Arraiá do Sanja. Olha, foi sensacional, muita gente se divertiu e que bacana ver gente de todas as idades. Foi um sucesso, o Arraiá do Sanja, mais uma promoção do Grupo Band, sensacional, 5 dias de festa. Olha aí, ó, a tríade, a galera toda fez a maior festa, né, em todos os horários, bem bacana, muito legal, o Arraiá foi um sucesso. Coloque imagens de Campos do Jordão agora, põe Campos do Jordão na tela, já está iluminado, 15 graus na Mantiqueira. A temporada está começando, olha lá, ó, tá tudo funcionando em Campos do Jordão. E a partir de quinta-feira, nós vamos estar lá na Praça do Capivari. Eu quero encontrar todo mundo lá. Rápido intervalo, eu volto já. Quem conhece Jacareí de verdade já estava agoniado de esperar. Mas a espera acabou, porque o Festival do Molim Caipira chegou. Vai ter muita música, dança, oficinas, brincadeiras, apresentações e aquela cumilança de respeito. A festança vai ser no primeiro final de semana de julho, do dia 4 até o dia 6, no Parque da Cidade. Vai ser alegria e divertimento pra tudo que é idade. Você não vai perder, vai. Prefeitura de Jacareí, todo dia um novo avanço. Que pena que vocês terminaram, achei que ia durar pra sempre. Tô triste com o negócio que entra dentro do meu peito, leva um susto. Pensa numa vista. Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei. Não é a Nativa. Prepare-se para o ronco dos motores, o peso das guitarras e a energia de um festival inesquecível. Dia 5 de julho, o Palácio Sunset recebe o terceiro Three Lions Bike Fest. Cerveja artesanal, comidas incríveis, expositores e 12 horas de puro rock, com J Conclusos, Almanac, Blackjack, Tuila Correia e Auto Rockers. Ingressos em queroingressos.com. Siga @Three Lions Bike Fest. Oferecimento Residencial Flora, mais um empreendimento HS Tressolde. Quem conhece, indica. Apoio Grupo Band Vale. Quando Sebastião chegar, não contem pra ele que eu fui embora. Gaivota quer esquecer tudo o que viveu em Nova York. E Sebastião chega tarde demais. Onde é que tá a Gaivota? Ela não chegou? Não. Não, e não vai voltar. Como assim não vai voltar? Por quê? Porque ela se demitiu essa manhã. Ela foi pra longe. Muito longe daqui, bem longe de você. Hoje, 20h30 da noite. Café com aroma de mulher. Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Esse é o Brasil Urgente Vale, ao vivo aqui na tela da Band. Já já o Otávio Baldin chega com o Band Cidade, segunda edição. Antes, as últimas mensagens de hoje, o povo participando. O Minho. Boa noite, Nicoline. Referente ao caso da mulher morta em Taubaté pelo próprio companheiro, até que ponto chegou a crueldade do ser humano? Meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Triste demais, né, Minho? Obrigado pela audiência. O Fernando. Nicoline, boa noite. Esse homicídio em Cachoeira Paulista foi perto da minha casa. Passei ali uns minutos antes dessa tragédia. Olha, a polícia tem que investigar realmente muita violência, Fernando. Obrigado pela audiência. A Maria Eunice está em São Luís do Paraitinga. Nicoline, boa noite. Estou assistindo o melhor jornal do Vale e fazendo tricô. Tá aí, ó. Não vai errar o ponto, hein, Maria Eunice? Obrigado pela audiência.
O Messias está em Santa Branca. Boa noite, Nicolini. Manda abraço para nós aqui em Santa Branca. Hoje eu estou assistindo o Brasil Gente Vale do bar do amigo Adriano Henrique. Tá bem, o Messias, hein? Segundona no botequim do meu amigo Adriano Henrique. Deixa uma paga para nós aí, Messias. Obrigado pela audiência. O Kemil de Ubatuba. Boa noite, Nicolini. Falou aqui da Praia Grande em Ubatuba. Adoro assistir o jornal. Depois de um dia de trabalho, fica mais bem informado. Kemil, obrigado pela audiência. Dani, boa noite, Nicolini. Notícias boas, essas apreensões de drogas, hein? Nunca podemos desistir de acabar com elas em nossa região. Dani, obrigado pela participação e pela audiência. O José, boa noite, Nicolini. Moro no bairro do Estoril, tô ligado aqui na programação da Band em Taubaté. Tá todo mundo ligado aqui. Tá bom? Um abraço, boa noite. Obrigado, José, e a todo o pessoal aí do Estoril, em Taubaté. Gente que se liga na gente. A segunda-feira está terminando por Brasil Gente Vale, mas você está convidadíssimo a continuar com a gente, né, no Band Cidade, segunda edição. O Otávio Baldin vem aí com muita notícia, muita informação. Ele já está pronto de volta aqui no estúdio. Parou de passear, só quinta-feira agora, né, Otávio? Boa noite. Tem mais passeio ainda, hein, Nicolini, pela frente, hein? Mais 4 destinos, né? Que mais bacana. 4 destinos. Não conta não, só amanhã a gente conta pra onde você vai, legal, tá bom? Demais. Bom descanso. Valeu. Boa semana, Nicolini. Pra Valeu nós. demais.